Este é o Conexão. Voltamos agora com dica de livro para você. Falar sobre masculinidades está em alta há algum tempo no Brasil. Apesar de hoje a gente se falar tanto em feminismo, os homens também estão no movimento de conversar sobre o papel deles na sociedade e também sobre a diversidade dentro do masculino. O livro Eles traz uma série de contos com narrativas dentro do imaginário masculino e a gente vai conversar agora com o Wagner Amaro, que é o autor dessa obra. Ei, Wagner, muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu pude ler o livro, fiquei bastante impactada, assim, porque dá muita sensação de que as pessoas que falam nesse livro normalmente não recebem tanta oportunidade para serem ouvidas, né? Não recebem tanto o microfone. Sim. A ideia foi justamente dar visibilidade para essas pessoas? Eu não pensei o livro como um projeto inicialmente. Eu escrevi um primeiro conto em janeiro e fiquei um pouco assustado com o que tinha ali naquele conteúdo. Depois, 3 meses depois, escrevi um segundo conto que se chama Miragem e que partiu de uma conversa com um amigo. Nessa conversa, num dado momento, eu falo que a masculinidade parece um pouco como uma miragem, algo que a gente vai tentando alcançar, os homens tentam alcançar, mas nunca encontram. Tanto que ficam sempre tentando provar a masculinidade. A partir dessa ideia é que eu pensei em fazer o livro. Eu falei, eu acho que eu tenho um tema importante para trabalhar nesse livro. E assim, a gente pode até questionar, né? Porque a maioria dos livros são escritos por homens e tal, mas as histórias desses homens especificamente não são muito contadas, né? Não. E também outra coisa que eu percebi depois de terminar o livro. Quando eu terminei os 10 contos, primeiro eu decidi que seriam 10 contos, quando eu finalizei e entendi que fui ler o que eu tinha escrito, eu percebi que tinha personagens aí que normalmente não são representados na literatura. Ou se são representados, não com a riqueza de detalhes, com as complexidades desses personagens, né? Normalmente aparecem como subalternizados, mas sem essa riqueza da humanidade de cada personagem. Então acho que traz algo novo nesse sentido também. Eu senti também um tom bem terno, assim, no livro. Assim, parecia até que era um livro de coisas que você viu acontecer e aí você trouxe. Tem essa necessidade mesmo de falar sobre o masculino sem precisar ser macho mesmo? Pode ser terno para falar do masculino? Tem. A partir do momento que eu criei o projeto do livro, né, como seria esse livro, eu pensei nisso. Quer dizer, como pegar esses personagens do cotidiano, que são afetados pelo machismo, no caso não só homens, mas homens, mulheres, crianças, e como garantir a eles uma certa humanidade, entender, né, de certa forma, o que leva a ser dessa forma. Então foi o que eu tentei trabalhar um pouco. E sim, aí vem a ideia de uma ternura, mas uma ternura buscando a humanidade. É claro que nem todos os personagens são ternos. Eu acho que está muito mais no narrador, no olhar desse narrador para as situações que são colocadas. E assim, o nome do livro é Eles, né? Mas a gente vê que elas estão muito no livro, né? Qual que foi o papel e qual o lugar que a mulher ocupou nesse livro, nessas histórias? As mulheres, elas aparecem no livro, às vezes afetadas por ações de homens, de algozes do machismo, né? Que vão tentar determinar a vida dessas mulheres. Agora, elas aparecem também de um jeito muito interessante como insurgentes desse machismo, né? Se colocando contrárias a ele. Então, tem muitas personagens, uma delas é até uma criança, uma menina, e ela se coloca entre uma discussão entre um pai e a mãe, e ela vai tentar modificar a situação que está acontecendo ali. Então, as mulheres, elas não estão ali também passivas a essa ação. Acho que todas, pensando bem no livro, todos os personagens femininos são ativas são mesmo. Ativas, né? Elas estão ali contrariando essa ordem, elas estão ali para modificar essa situação. A gente falou já agora do recorte de gênero e o recorte racial fica bem evidente em algumas histórias. Algumas histórias você diz que o personagem é um homem preto ou uma criança preta, em outros não. Isso foi de propósito? Foi. Eu tenho um conto chamado Dança e ele é muito explícito nesse sentido. Esse personagem é um vigia de uma loja e que ele é negro, e eu deixo isso bem determinado, porque esse personagem ele surgiu como um homem negro vigia. E até porque eu trabalharia certas temáticas sobre isso. E outros personagens nem são negros. Eu também parti de uma ideia que, como autor negro, eu também posso representar personagens brancos. Então, isso me guiou um pouco. Isso é bem interessante. E assim, qual que é a importância da gente ter esse tipo de literatura, desse narrador diferente do que a gente está acostumado a ler desde a infância? Eu acho que abre. Eu acho que é uma literatura que consegue ir abrindo portas para a reflexão.
Eu vejo como portas fechadas que você vai abrindo e você vai conseguindo ampliar a sua visão sobre essas pessoas, né? Sobre essas pessoas que são retratadas como personagens. Se a gente pensa que a literatura ela tem essa capacidade de ampliar a visão sobre o outro, né? Tudo que a gente pensa sobre literatura parte disso. Então, por que é bom ler? Ler é bom porque isso amplia a sua visão sobre o outro, sobre o mundo, amplia a sua visão cultural. Então, quando você enriquece a literatura com esses personagens, também está garantindo um pouco da ampliação, né, da visão sobre esses personagens. Homens negros, homens até que estão fragilizados diante de outros homens que são mais algozes do machismo. Então, acho que amplia, é bom por isso. Outra questão que me chamou bastante atenção é que o homem homossexual também tem as suas histórias contadas num ponto de vista amável, né? Sem aquela coisa de falar... aquelas questões que já são sempre perguntadas para a pessoa que é homossexual. Nesse livro, não. Elas têm as suas vidas retratadas. Isso também foi uma preocupação sua? Sim, eu tive essa preocupação. Primeiro, os personagens homens homossexuais não estão na história relacionados à posição sexual ou desejo sexual. Hipersexualização que se faz muitas vezes, né? Isso está totalmente fora dos contos, né? Justamente o que move o sentimento desses personagens, né? Então são personagens às vezes muito reprimidos, que querem viver um relacionamento, mas se sentem reprimidos, outros que vivem e sofrem. Enfim, é muito mais essa humanidade. Volto de novo à questão da humanidade desses personagens. Eu queria ler um trechinho, eu devia ser imparcial aqui nesse momento, mas eu amei esse livro, eu achei ele super importante. E teve um trechinho aqui, que já é bem no final, que eu queria ler para quem está em casa, que fala um pouco dessa questão da ternura. São dois meninos amigos, tá? Olha só. O novo amigo se chamava Paulo. Paulo era animado e falante. Os meninos conversavam e brincavam até perderem a capacidade de imaginar novas brincadeiras. Em instantes de descanso, Chico se distraía. Jonas, em diversos momentos, se percebia olhando nos olhos de Paulo. Paulo sorria para Jonas e, animado, falava sobre futebol, sobre atrizes que achava bonitas e sobre várias músicas que gostava de ouvir. A fala de Paulo era feliz. Olhando o velho e o novo amigo, naquele fim de tarde de verão, Jonas disse a Chico que queria sua amizade para sempre e o amigo o abraçou demorado. Depois, apertaram e socaram as mãos. Isso eu achei assim bem menininho, né? Para Paulo, ele apenas olhou sorrindo emocionado. Poucas horas havia o conhecido, mas olhá-lo e ser enxergado por ele fazia-o sentir livre e feliz, como se o novo olhar do novo amigo abrisse portas e janelas de uma nova casa, onde ele, naquele fim de tarde, decidiu fazer de sua morada. Essa questão da amizade, e é uma amizade infantil, sendo respeitada, foi uma coisa que me emocionou. A amizade não é muito retratada, né? Assim, tanto nos filmes quanto nos livros mesmo, né? Assim, a questão foi justamente essa, trazer essa amizade assim pura e simples, sem maldade alguma. Eu tentei colocar nesse conto uma ideia de amizade, de parceria, que se forma um pouco antes de toda a pressão que pode vir nas ideias do que seria ser homem e ter que comprovar masculinidade, agressividade, violência, enfim, o que vem antes disso, né? Essa identificação, essa parceria. Então, assim, é repleto de ternura, assim, porque todo mundo teve uma amizade, né, infantil e foi muito feliz com essa amizade. E só é amigo porque gostou, gosta daquela pessoa e ponto, né? Só porque gostou, né? E de fato essa pessoa acompanha, né, a gente durante muito tempo, esses primeiros amigos. Eu quis trabalhar essa ideia dos primeiros amigos. Eu amei. Essa eu acho que é a história que eu mais gostei, o conto que eu mais gostei. Como é que a gente faz para encontrar o livro? Está disponível no site da Editora Malê? O livro está disponível no site da Editora Malê, está sendo distribuído para várias livrarias. Então você vai encontrar no Rio, na Livraria da Travessa, Martins Fontes, enfim, várias livrarias você encontra. O site da Editora Malê a gente está mostrando aí para você, é editoramalê.com. Então quem tiver interessado, fica a dica aí de um livro que a apresentadora aqui gostou muito, viu? Não sei se vai ser o mesmo gosto que você, mas eu achei maravilhoso. Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigado por ter vindo. Tendo novidades lá na Malê, passa pra gente. Tá, okay. Viu? Valeu, obrigadão. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo, até a próxima.